Boa tarde, galerinha dos quartos anos. Vamos começar a nossa aula de matemática de hoje, de 25 de agosto. Para a aula, nós vamos utilizar aquelas formas montadas lá na sequência 3, que eu pedi para vocês guardarem, tá? E vamos relembrar o conteúdo estudado na aula. Mas primeiro, nós vamos fazer as correções do EMAI da aula anterior, tá? Não esqueçam de fazer o cabeçalho e anotar isso aqui no caderno, certo? E façam a correção diretamente no EMAI. Bom, correção das atividades da sequência 6, né? As atividades 6.4, 6.5 e 6.6. Bom, aqui na atividade 6.4, era para resolver cada operação mentalmente e circular o resultado que considerar ser o correto. E depois era para conferir o resultado utilizando a calculadora. Mas assim, a professora aqui conseguiu fazer tudo porque tem mais prática, né? Mas o objetivo era esse, era tentar fazer mentalmente só e corrigir, tá? Acertar os resultados. Aqui nas somas, eu circulei os resultados certos aqui para você. A maioria fez tudo certinho, tá? Caso vocês tenham errado alguma coisa aqui, corrijam, tá? O resultado da A é 1000, da B 810, da C 960, a D 450, a E 510, a F 748. Bom, as minhas estimativas estavam corretas, tá? Aqui são respostas pessoais de vocês, tá certo? Conforme vocês fizeram aqui, cada um deu a sua resposta, tá? Então, todas estão certas. Se você tivesse cometido algum engano, era para identificar, para cada um escrever aqui o que fez de errado, tá? São respostas pessoais, então não existe uma resposta correta, tá certo? Bom, atividade 6.5. Juliana e Pedro resolveram a operação 834 mais 517 utilizando procedimentos diferentes. Lembra que eu expliquei para vocês? Aqui nós fazemos por decomposição numérica e aqui a soma direta. Era para vocês compararem os dois procedimentos e responder. Por que o Pedro colocou esse 1 que está registrado aqui na primeira linha? Porque ele somou 7 com 4 e obteve 11. Então, ele colocou 1 aqui e subiu 1 aqui em cima para continuar a soma, certo? E como identificamos essa etapa no procedimento da Juliana? Ela está aqui, ó, na segunda linha da decomposição. Aqui nós temos o 11, em que ela somou as dezenas, o 7 com o 4, certo? A 3 era para resolver as operações pelo procedimento que vocês julgassem mais interessante, que fosse mais fácil para vocês, tá? Eu fiz aqui pela adição direta, somei, que eu achei que era mais fácil do que fazer essa decomposição enorme aqui. Aí cada um fez do seu jeito, tá? Eu fiz a D aqui, eu fiz ela pela adição direta, mas eu também fiz pela decomposição, para mostrar que é um procedimento mais longo. Ele é bom para ser usado no cálculo mental, quando a gente não tem uma caneta, nada, mão assim, a gente consegue separar mais fácil para fazer. Podem ver aqui que eu obtive o mesmo resultado nas duas contas, tá? O resultado da 651, da B 866, a C 1643 e a D 5038. Quem fez as adições diretas, assim, ou por decomposição, as duas formas estão corretas, tá? Era para vocês fazerem da maneira que fosse mais fácil para vocês. Atividade 6.6. A Juliana comentou com o Emerson algumas observações que ela identificou em adições e subtrações. Isso aqui eu já expliquei para vocês em 2 aulas das parcelas, quando estão faltando tudo. No caso aqui, a Juliana, ela tinha as 2 parcelas, mas ela percebeu que fazendo a subtração do resultado com uma das 2 parcelas, ela obtinha a outra parcela, tá vendo? Tá? É só uma explicação mesmo. Aí, com base nessas observações aqui, ela propôs que determinassem os valores que devem ser colocados em cada quadradinho, para vocês fazerem também.
Esse exercício era bem fácil, que eu expliquei para vocês. Quando falta uma parcela, a gente faz a operação contrária. Aqui no A, como é uma adição, para eu descobrir a outra parcela, eu vou fazer uma subtração com o resultado e a parcela que eu tenho para obter o resultado. Na B, a mesma coisa. Era uma adição, então eu faço uma subtração, o 309 menos o 137, e obtenho 172. Na C, eu tenho uma subtração. Então, se eu quero descobrir a outra parcela, eu vou fazer a operação inversa, que é a adição. Então, eu somo 250 mais 123 e obtenho a parcela 373. A D também, eu tenho uma subtração. Então, eu vou fazer o quê? Uma adição, uma soma. Eu somo 304 com 750 e obtenho a parcela 454. Na questão E, eu tenho uma adição. Então, eu vou fazer o quê? Uma subtração, operação inversa. 600 menos 401 e obtenho a parcela 199, certo? A F também é uma subtração. Eu faço a operação inversa, 139 mais 126, e obtenho o resultado 265, certo? Bom, corrigido, vamos relembrar algumas coisas que nós estudamos lá na sequência 3 sobre prismas e pirâmides, tá? Que eles são sólidos geométricos, e os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais. Por que eles são tridimensionais? Porque eles possuem largura, comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros. Que os poliedros, lembram, são os corpos redondos, o cone, a esfera, o cilindro. Não precisa copiar isso no caderno, porque vocês já têm da outra aula, tá? Isso também não, que vocês já têm. Os poliedros são sólidos geométricos formados por arestas, vértices e faces. Exemplos de poliedros aqui nós temos o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, entre outros, certo? Bom, os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais: faces, cada uma das faces do sólido; arestas, são as retas que unem os lados dos sólidos, os risquinhos aqui, ó, essas voltas, né? Aqui. E os vértices, que são os pontos de união, os biquinhos aqui, ó, tá? De todos os lados. Bom, vamos compreender melhor. Então, vocês comecem a copiar a partir daqui, tá? Dessa página. Bom, os poliedros são formas geométricas e espaciais que apresentam todas as faces planas. São consideradas espaciais por apresentarem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essas formas espaciais estão presentes no mundo à nossa volta. Uma caixa de sabão em pó, por exemplo, é um poliedro chamado de paralelepípedo. O dado, que faz parte de muitos jogos e brincadeiras, também é um poliedro chamado de cubo. Esses objetos são estudados pela matemática através da geometria. Eles possuem características e propriedades muito importantes para a sua compreensão. Mas o que são as faces de um poliedro? Vamos imaginar esse dado aqui, tá? Cada quantidade representada no dado está em um lado, não tá? Desse objeto. Cada lado do dado é chamado de face. Assim, podemos dizer que o dado possui 6 faces. A face, ela é um dos elementos de qualquer poliedro. Os demais elementos são as arestas e os vértices. Vamos compreender o que são esses outros 2 elementos. As arestas são as linhas, como eu expliquei para vocês, resultantes do encontro de 2 faces, ó. Aqui nessa face aqui nós temos 1, 2, 3, 4 arestas, só nessa face aqui. Ou seja, quando 2 faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha que é chamada de arestas, tá vendo? Aqui no caso, o cubo, ele tem 12 arestas, se nós formos contar todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e lá atrás, ó, 10, 11, 12. Deu para compreender?
Bom, os vértices são os pontos de encontro da arestas, ó, esses pontinhos aqui, as quininhas que eu falei para vocês. Ou seja, as arestas de um poliedro se encontram em um ponto e esse ponto é o vértice do poliedro. Pela figura, nós podemos ver que o cubo ele tem 8 vértices. Vamos contar então, ó. 1, 2, 3, 4. Mas tem mais. 4, 5, 6, 7, 8. Deu para entender? Contamos todas as quininhas. Quando nós temos as formas geométricas montadas e olhamos nela, fica mais fácil para a gente contar, tá? Tanto as faces quanto os vértices e as arestas, tá? Podemos fazer uma pequena tabela com os elementos do cubo. Por exemplo, lá o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá? Bom, por hoje é só isso, tá? Nós vamos fazer as atividades da sequência 7, mas só as atividades da 7.1, que estão nas páginas 42 e 43. E nós vamos montar as formas geométricas do anexo 3, que eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Também eu vou colocar uma atividade referente ao sábado, lá no formulário. Então, vocês não vão só anexar essas duas páginas aqui, as fotos, vocês vão responder duas questões que estão lá, que são essas duas aqui, ó. Que eu quero ver se vocês compreenderam tudo que eu expliquei ali. Elas valem 1 ponto cada uma, tá? Então, vamos retomar. Nós vamos fazer a sequência 7, atividade 7.1, da página 42 e 43, certo? Essas duas, só, do EMAI. Tá? E vamos montar essas duas formas que estão lá no anexo 3 do EMAI, lá na frente, tá? Lá também tem outras formas. Do anexo complementar, eu vou mandar mais para frente para vocês montarem, mas se vocês quiserem aproveitar, tiver tempo disponível, assim, vocês podem montar todas as outras formas, tá? Não tem problema não. Vocês podem montar e guardar na caixinha para a gente ir usando, porque se vocês montarem também vai ajudar vocês a fazerem essas atividades aqui, tá? Aqui, ó, vai ajudar. Certo? Se vocês quiserem também, não é obrigado, tá? Eu tô pedindo por enquanto para vocês montarem só essas duas formas, mas se quiser montar as outras, já deixar tudo guardadinho na caixa, fiquem à vontade, certo? Bom, depois de fazer as atividades do EMAI e fotografar, né? Primeiro faço a atividade do EMAI, fotografa. Aquelas duas formas montadas, não precisa tirar foto para me mandar, tá? Eu só quero as fotos do EMAI e que vocês respondam as duas questões que estão lá. Se vocês quiserem copiar a questão no caderno, pode também, tá? Não tem necessidade, tá? Perder tempo copiando. Ou se quiser dar um print na tela depois, quando sair a resposta para vocês guardarem, falar, ah, professor, eu respondi e tal, certo? Então, vocês vão entrar lá, eu vou deixar publicado no grupo e vai estar também ali na descrição do vídeo no YouTube, vou deixar o link também do formulário, tá? Para vocês responderem. Como eu falei, as questões valem 1 ponto cada. E depois de enviar, vocês vão saber se se acertaram as duas questões ou não, tá? Não esqueçam de tirar a foto do caderno para me enviar, porque se vocês não colocarem a foto, vocês não conseguem enviar o formulário, certo? Então, façam primeiro a atividade do EMAI, tirem foto e depois entrem no formulário para responder as perguntas, certo? E me enviar as fotos. Bom, se tiver alguma dúvida, der algum probleminha no formulário, vocês podem me chamar que eu estarei aqui até as 17h30, tá bom? Conto com a ajuda de vocês sempre. Então, se ninguém tiver dúvida, se tiver tudo certinho, a gente se vê na próxima aula, tá? Beijos para todos!